Olá, bom dia. Está começando mais uma edição no programa Resenha. Hoje, sábado, aqui comigo, o nosso amigo Robson Júnior, mais uma vez. E o nosso bate-papo de hoje é com o secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, que volta ao Resenha, dessa vez, para falar conosco de outros assuntos relacionados aí ao momento que estamos vivendo. Nós damos boas-vindas aí ao secretário Rodrigo Lago. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao Resenha. Bom dia a todos os telespectadores da Difusora, bom dia a toda a equipe da televisão Difusora que faz oportuniza a gente esse momento agradável do sábado pela manhã, de assistir o Resenha, ouvir bastante da política, da nossa história do Maranhão. Bom dia, John, bom dia, Robson, estamos à disposição para esse papo de hoje, da manhã de hoje. Rodrigo, o Robson quer começar a perguntar porque ele está com uma curiosidade, né, Robson? Fica aí à vontade. Eu vou fazer aqui, Rodrigo, bem-vindo aqui, é um prazer vê-lo aqui. E sempre bom. A conversa de sábado, a gente tenta, da melhor forma possível, fazer um sábado. Sábado é um dia diferente, diz que a gente não costuma se estressar no sábado. Eu vou fazer uma pergunta de rua. Afinal de contas, a gente vê a palavra articulador político. Afinal de contas, o que faz um articulador dentro do governo, Rodrigo? Olha, o governo, primeiro que nós temos 3 esferas de poder e mais os órgãos independentes, né? Então nós temos aí o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, tem também os órgãos independentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria. Já é necessário fazer uma primeira articulação entre esses poderes para que, de fato, as políticas públicas cheguem a contento na casa da população. Mas, muito mais do que isso, é necessário que as forças da política, e aí cada um defendendo as suas bandeiras ideológicas, suas teses, falem uma mesma língua, porque é necessário que o Estado, e o Estado é um só, consiga, de fato, implementar as políticas públicas. Para que a gente responda essa pergunta, Robson, basta a gente ver o plano nacional como está hoje. De fato, o Congresso fala uma língua, o Executivo fala outra, o Judiciário fala outra, as diversas forças políticas não se entendem, e isso tem atrapalhado drasticamente a execução das políticas públicas no âmbito federal, e isso se espalhando para estados e municípios. Então é necessário que haja essa interlocução. E especificamente aqui no Estado, nós temos a figura da Casa Civil, que faz essa articulação entre os poderes, e tem uma secretaria específica, que no caso é a Comunicação e Assuntos Políticos, que faz essa articulação entre todas as forças partidárias que apoiam o governo e também interlocução com os municípios. Então, resumindo, é isso. É a junção de várias forças políticas para que a gente consiga que a política pública efetivamente chegue ao cidadão da melhor forma possível. Rodrigo, essa semana foi divulgada uma pesquisa pelo JP Pesquisa relacionada à aprovação tanto dos governos estadual e municipal. Claro, vamos falar do governo estadual, você é secretário auxiliar do governo Flávio Dino, e a pesquisa mostrou aí que o governo tem uma aprovação de mais de 60%. É o índice que vem se mantendo desde ainda o mandato passado do governador. Queria que o senhor fizesse uma análise, né, relacionada a isso, e porque a gente sabe do momento difícil que a gente está vivendo, o coronavírus, a pandemia. Como o senhor avalia aí esse índice de aprovação do governo Flávio Dino, e a que se deve isso, na sua opinião? Olha, John, de fato, algumas pesquisas municipais já vinham indicando isso, uma altíssima aprovação do governador Flávio Dino nas mais diversas cidades do Maranhão. Pouquíssimas cidades o governo não está bem avaliado por alguns problemas, mas, em grosso modo, o governo tem essa média aí de 60% a 70%, em alguns municípios chega a 80%. Aqui na capital, hoje, ele está apontando com 65% de aprovação. Imperatriz, recentemente, também teve outra pesquisa, ele apareceu com 70% de aprovação, 69% de aprovação. Agora, nessa última quinta-feira, a TV Difusora divulgou mais uma pesquisa, dessa vez uma pesquisa estadual, onde no estado inteiro ele está com 67% de aprovação, o governo Flávio Dino. É um número realmente muito marcante. Basta a gente lembrar que em 2014 ele não estava com esse número nas urnas, ou seja, ele foi eleito ainda com uma votação um pouquinho menor, né? Não chegou a 67%, mas era uma votação realmente extraordinária. Também agora, em 2018, novamente, ele foi reeleito aí com 50 e tantos por cento dos votos. Isso mostra agora essa altíssima aprovação, que o povo está aprovando o conjunto da sua obra, né, o conjunto do legado deste governo. Basta a gente ver que em todas as áreas, João,
qualquer área que você escolha, nós temos números significativos. São realmente ações concretas chegando na população. A gente pode dizer, por exemplo, da educação, a grandiosa obra da educação tocada aí pelo secretário Felipe Camarão e por alguns outros secretários que também têm atuação na área. Já são 1.000 obras educacionais ao longo desse governo, mais de 1.000. Um avanço significativo no IDEB, 21% de avanço no IDEB. As escolas em tempo integral, nós já estamos agora já com meia centena de escolas em tempo integral, antigamente não havia nenhuma. Na quinta-feira mesmo foi reinaugurado, foi inaugurada uma melhoria do IEMA Marista, do IEMA do Centro, a unidade plena do IEMA aqui em São Luís. Semana retrasada foi inaugurada mais uma unidade nova do IEMA, lá em Presidente Dutra, já são várias espalhadas pelo Estado. Nós temos o programa Cidadão no Mundo, cidadãos que são alunos, aqueles meninos que são alunos de escolas públicas, que são encaminhados ao exterior para lá conviverem com outra cultura, aprenderem nova língua. Enfim, o projeto educacional é fantástico, mas não se encerra aí. Nós temos 3.500 quilômetros de asfalto, nós temos as ruas dignas, são mais de 270 ruas dignas. Lá em Imperatriz, várias obras, o calçadão de Imperatriz, a Beira Rio, os diversos parques ambientais espalhados em todo o Maranhão, Codó, Balsas, São Luís. Aqui em São Luís tivemos o Parque do Rangedor, que é belíssimo, fantástico. Nós vamos ter inauguração agora, no mês de agosto, do Parque Ambiental de Timon. Ainda não foi inaugurado por uma questão sanitária. Infelizmente, a crise sanitária lá está ainda num fato muito grave por conta da proximidade com Teresina. Tivemos que adiar a inauguração, mas será inaugurada agora em agosto. Se nós formos para o lado social, a gente vai ver, por exemplo, a ampliação dos restaurantes populares. Eram só 6, todos concentrados aqui na capital. Hoje nós temos 50 restaurantes populares espalhados no Maranhão todo, garantindo segurança alimentar para a população num preço simbólico. Ou seja, o Estado realmente paga praticamente toda a refeição. As unidades do Vivo, o cidadão tinha que se deslocar da sua cidade para tirar a sua carteira de identidade, seu RG, aqui em São Luís, ou, na pior das hipóteses, quem morava ali naquela região limítrofe com outros estados, atravessava a fronteira para outro estado e a carteira de identidade voltava com aquela barrinha, né, barra Piauí, barra Tocantins, porque não podia tirar com a carteira de identidade do Maranhão. Nós tivemos 10.000 cheques Minha Casa, 30.000 títulos de terra. Nós tivemos na segurança uma revolução. São Luís saiu da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós temos que comemorar esse feito todos os dias. Isso é um grande legado. Com a ampliação da tropa, dos homens da segurança, das forças públicas de segurança, com viaturas, são mais de 1.100 viaturas novas neste governo. O Corpo de Bombeiros teve a sua capacidade duplicada. Eram 19 unidades, nós temos hoje 39 unidades também espalhadas por todos os lados. E na saúde, John, aí eu acho que é a cereja do bolo, algo que o governador Flávio Dino e o secretário Carlos Lula apanharam durante um longo tempo injustamente com a saúde. A saúde realmente é uma revolução. Antes da pandemia, eu faço questão sempre de dizer isso, o governador Flávio Dino já tinha inaugurado 10 unidades novas, 10 hospitais regionais espalhados pelo Maranhão. Isso acabou com aquilo que o nosso ex-saudoso governador Jackson Lago sempre dizia, com a chamada procissão de ambulâncias, porque só tinha unidade de saúde realmente em São Luís, e a única unidade regional que tinha fora da capital era a unidade de Presidente Dutra, inaugurada exatamente pelo governador Jackson Lago. Então, o governador Flávio Dino ampliou isso, realmente números acentuados. Então, há um reconhecimento público da população, mesmo em quem não votou no Flávio Dino em 2014 e em 2018, de que este governo, de fato, é um governo talvez o melhor da história do Maranhão, o maior da história do Maranhão, com mais entregas. E no ano, John, Robson e todos que nos assistem, num ano emblemático, porque nós estamos hoje, de fato, enfrentando as maiores crises, tanto financeira, econômica, fiscal, e isso no plano nacional, trazendo repercussões gravíssimas para as receitas do Estado, e o governador Flávio Dino está no seu 6º ano de mandato. É muito difícil manter esse índice de aprovação nesse período de governo, basta comparar com qualquer governante do Brasil. Então a gente vê realmente a grande aprovação popular que tem realmente projetado o nome do nosso governador nacionalmente. Como é que o
o governador está se preparando, o governo Flávio Dino, em relação ao futuro próximo, porque dizem os especialistas, nós talvez ainda entremos em uma onda que está vindo por aí ainda do Covid, embora nós tenhamos números bons aqui na capital, com algumas dificuldades aí no interior. Como é que o governo está se preparando para isso? Olha, Robson, o governador Flávio Dino, ele ainda meados de março, quando não tinha nenhum caso confirmado no Maranhão, e após o anúncio aí da OMS de que essa pandemia era uma pandemia global, mundial, ou seja, não era algo localizado lá em Wuhan, na China, e sim já estava se espalhando pelo mundo, ele reuniu membros da sua equipe que tinham realmente capacidade de executar medidas na área da saúde. E essas medidas foram todas ali muito bem planejadas lá atrás, muito bem pensadas, embora a gente sabe que nenhum planejamento no mundo foi capaz de enfrentar, digamos, 100% eficaz o vírus. Tanto é que o vírus chegou no Maranhão. É impossível não chegar, né? E aí você tinha que contemporizar algumas medidas sanitárias preventivas, ou seja, fique em casa, use máscara, higiene, com algumas medidas de assistência. E isso, o governo do estado teve uma resposta muito boa. Eu acho que a população também reconhece isso. Nós não tivemos em nenhum momento durante a pandemia, hoje nós estamos aí com 4, 5 meses do início da pandemia no Brasil, em nenhum momento faltou leito aqui em São Luís ou mesmo no estado do Maranhão, em qualquer rincão do estado do Maranhão. Basta perceber, por exemplo, que quando começou o processo de interiorização do vírus, óbvio que o vírus chegou primeiramente em São Luís, em seguida em Imperatriz, por um fator muito óbvio. Nós temos aqui em São Luís um aeroporto, e lá em Imperatriz também temos outro aeroporto que faz recebe linhas de vários locais do país. Então o vírus chegou primeiro aqui em São Luís, ainda tentamos barrar a sua entrada, ou pelo menos dificultar a sua entrada inicialmente com as chamadas barreiras sanitárias. Infelizmente o governo federal, e aí faltou, Robson, o articulador político do governo federal entrar em campo, o governo federal chegou a proibir o governo do estado de instalar barreira sanitária no aeroporto. Foi necessária uma medida judicial aqui na Justiça Federal para que o governo conseguisse, de fato, implementar essa barreira sanitária por lá. E isso permitiu que a rede estadual de saúde se ampliasse, né? A gente sabe que, já, como eu citei aqui, nós já tínhamos, antes da pandemia, abertos, inaugurados e funcionando, 10 novas unidades regionais, os hospitais regionais. Mas não era suficiente para conter o vírus, ou seja, para tratar aquele paciente que precisava de uma internação hospitalar. E aí, esse planejamento todo, esse comando do governador Flávio Dino, ainda no início da pandemia aqui no nosso estado, em março, foi suficiente para garantir que, na medida em que o vírus fosse chegando em cada canto do território do estado, já tivesse uma rede de assistência capaz de receber as pessoas que assim necessitassem de internação. É um vírus novo, é um vírus que a ciência ainda não conhece muito bem, há muitas controvérsias sobre o tratamento, qual medicação, qual é o tipo de tratamento, já há aí alguma esperança sobre a criação de vacinas. A gente sabe que essas vacinas só chegarão de fato na casa da população, e aí eu nem digo que nas lojas, nas farmácias, porque a gente está havendo uma guerra mundial sobre essas vacinas, mas quando chegar, a gente sabe que isso vai demorar um pouco. Então, de fato, a gente continua mantendo essas medidas preventivas, tanto que nosso programa aqui está sendo feito através de uma ferramenta digital. Vocês estão no estúdio da difusora, eu estou aqui no meu escritório, né, no meu gabinete, falando remotamente com vocês. Estou aqui com meu álcool em gel na lateral aqui, com máscara, enfim. Se nós precisarmos sair na rua, vamos ter que sair de máscara para tentar fugir da contaminação, mas 100% de segurança sobre esse vírus ninguém tem. E a ciência vai demorar um pouquinho mais ainda para nos garantir isso. E já a gente volta com mais bate-papo com o secretário de Estado de Comunicação e Ações Políticas, Rodrigo Lago. É só um instante. Voltamos com resenha e a gente continua conversando com o secretário de Estado de Comunicação e Ações Políticas, Rodrigo Lago. O Robson, no início do bloco passado, falou sobre articulação política. A gente vai entrar aqui nesse assunto, Rodrigo. Tem eleições. Como é que o governo hoje foi eleito com mais de 16 partidos na aliança, no arco de aliança? Como é que se faz em São Luís e nesses municípios para tentar, né, aí não haver nenhum tipo de
de conflito em relação aos aliados, como o governador se posicionará, o governo. Como é que tem sido feito isso? Tendo como exemplo o parâmetro São Luís. Nós temos aqui vários pré-candidatos que são aliados da base do governador, inclusive um candidato que é do PCdoB, que é o partido do governador, mas ele tem dito aí que não vai interferir no primeiro turno. Como é que está essas conversas, esses diálogos em relação a isso? Olha, John, não dá para a gente usar São Luís como parâmetro, porque São Luís é a única cidade do Maranhão que nós teremos segundo turno, né? Uma obrigação constitucional, a cidade de São Luís, para eleger um prefeito, tem que ter mais de 50% dos votos, ou seja, tem que ter maioria da votação válida no dia 15 de novembro. Então, o que aconteceu em São Luís? Como tu disseste, o governador foi reeleito em 2018 com uma aliança realmente muito ampla, 16 partidos. E era natural que cada um desses partidos tivesse algum projeto específico para a cidade de São Luís. O governador, então, refletiu muito sobre isso e, após essa reflexão, tomou a decisão, que eu acredito muito acertada, de dizer a todos os seus aliados em São Luís: como São Luís há uma eleição em segundo turno, eu não vou impor um candidato meu para todas as lideranças partidárias. Enfim, cada partido, inclusive o partido do próprio governador, ficava livre para escolher uma candidatura específica. A gente tem visto realmente muitas alianças entre esses partidos da base, há vários partidos da base de apoio do governador que têm já se juntado, anunciado uma possível coligação nas convenções de setembro. Então, São Luís foi feita essa decisão. É natural que o governador libere toda a sua base aqui em São Luís, não imponha uma candidatura. A gente sabe da força que ele teria caso impusesse uma candidatura. Como tu disseste também há pouco, pesquisas recentes mostram ele nessa faixa de 60% a 65% de aprovação aqui em São Luís. O seu governo está realmente aprovado. Quando se faz a pergunta sobre o eleitor escolher um candidato indicado, apoiado pelo Flávio Dino, realmente esse candidato ganha um acréscimo muito grande. Mas o governador preferiu liberar a sua base, inclusive o seu próprio partido. Cada um escolhe o seu. O resto do Estado, porém, a gente tem feito um esforço muito grande de unir aqueles partidos aliados. A gente sabe que não é possível. Em alguns locais, nós temos um problema bom, né? É aquele problema parecido com o problema, talvez, do Filipão lá em 2002, né? Que tinha aquele ataque imbatível e que ninguém mexia, que era o Rivaldo e o Ronaldo Fenômeno, né? Mas olhava para o lado para compor esse ataque, nós tínhamos Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Paulista, enfim, mais meia dúzia de craques que ele poderia escalar qualquer um que dava certo. Problema parecido com o problema hoje que vai enfrentar o técnico do Flamengo, esse novo técnico do Flamengo. O técnico vai assumir, tem o Gabigol, né, e tem o Pedro, que veio do meu Fluminense, né, tá arrebentando lá no Flamengo. Pode botar qualquer um dos dois lá que vai dar gol pro Flamengo, a gente sabe disso. E para minha infelicidade, né, já que eu torço pro Fluminense e pro nosso Sampaio aqui no Maranhão. Mas o certo é que é um problema bom que o governador tem em várias cidades do Maranhão. Nós temos várias cidades em que há dois aliados disputando, os dois com chances reais de vitória. A gente tem visto em alguns poucos locais onde há, de fato, um adversário forte do governo disputando contra 2 ou 3 aliados do governo. Nesses municípios nós estamos tentando articular, Robson, para você compreender, articular bem a união desses grupos para que, de fato, tenha uma candidatura única apoiadora do governo, porque a gente sabe que nessas cidades onde não há segundo turno, o prefeito poderá ser eleito com menos de 50% dos votos. Inclusive é isso que acontece na grande maioria dos municípios maranhenses. Então, onde há realmente segundo turno, o governador liberou a base. Vamos lá, no segundo turno, se não forem 2 candidatos da minha base para o segundo turno, eu entro na campanha e apoio o candidato da base que for para o segundo turno. E eu até acredito que isso possa acontecer. É possível que 2 candidatos da base do governador Flávio Dino vá para o segundo turno. A gente tem visto isso. Há muita lenda urbana aqui em São Luís sobre essa eleição, né? A gente que se prende muito nessa questão desses números que vem construído ao longo do tempo, a gente sabe que há todo um debate que vai ser travado na eleição, as propostas. Eu tenho conversado com muitos pré-candidatos a prefeito de São Luís, diariamente, eu tenho ouvido um pouco deles, as propostas, as ideias sobre a cidade, e a gente tem visto que realmente o debate será muito bonito, será muito produtivo, e quem vence nesse caso de São Luís especificamente é a democracia. E a gente espera que este governo, o governo Flávio Dino, com esses resultados
realmente fantásticos, esplendorosos, seja o grande vitorioso dessas eleições de 2020. Isso realmente produzirá para o resto do país uma mensagem muito boa, muito bonita, de que o Flávio Dino realmente aqui no Maranhão tem apresentado bons resultados e seu campo político, seu grupo político aqui realmente saiu vencedor de forma majoritária em várias cidades, em inúmeras cidades do Maranhão. Bem, ainda aqui no Resenha, o governador esteve com a gente e eu perguntava para ele: governador, o senhor é candidato à presidência? E ele dizia, e eu citava para ele dizer que não naquela época. E eu citava para ele que quando nós entrevistamos na época no Repórter Difusora o Lula, e nós entrevistamos aqui no Maranhão com exclusividade, o Lula dizia, olha, eu já disse para Flávio que ele deveria, com aquilo que ele tem feito no Maranhão, ele deveria ter uma visão mais ampla do próprio país, e citava isso inclusive para Flávio Dino. O que se viu depois foi, logicamente, essa exposição. Ele esteve em vários programas de emissoras de referência em jornalismo em todo o Brasil. E nesse momento, como é que você vê? Você fala de números hoje de 67% de aprovação. Até que ponto isso pode influenciar, digamos assim, numa visão? É lógico que uma campanha nacional, uma campanha para presidente, ela envolve muito mais. Aí eu volto de novo à história dos articuladores, uma articulação muito maior. Mas como é que você vê esse momento dele, como está citado já por algumas pesquisas de boa variação em nível nacional? Olha, a gente vê que é reflexo desse grande resultado que ele produz no Maranhão, né? De fato, o Maranhão hoje é destaque em várias áreas, diversas áreas. A gente fica muito feliz de ver esse reconhecimento externo também, do acerto, do ajuste correto das políticas aqui no Maranhão. Nesse tema do coronavírus, por exemplo, ninguém duvida que aqui no Maranhão tem sido feita uma das melhores conduções dessa crise da pandemia mundial do coronavírus. O que se vê é isso, o candidato ele tem que se apresentar para a população como de fato ele é, e não como o marketing, enfim, vende aquele candidato. E o Flávio Dino tem uma história para contar. Ele foi juiz federal, em seguida foi deputado federal, um dos mais brilhantes daquela legislatura. O que é muito difícil no primeiro mandato, um deputado federal ter tanto destaque como teve o Flávio no Congresso Nacional naquela legislatura. Em seguida presidiu um órgão federal, que foi a Embratur. De lá saiu para ser eleito governador. E em todas essas áreas não há uma única mancha contra a carreira do Flávio Dino. Pelo contrário, em todos os locais em que ele esteve, especialmente nesses locais de participação política, ele teve muito destaques positivos de resultados realmente concretos para a população. Até mesmo no judiciário, Robson, ele chegou a ocupar, acho que foi o primeiro secretário nacional do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Isso não é à toa, havia centenas, milhares de juízes no Brasil aptos e concorrendo àquela vaga, e ele, de fato, acabou sendo escolhido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal na época. Depois foi presidente da JUF, por uma eleição, realmente, processo democrático dentro da carreira do judiciário. Então, o que nós temos visto é isso, é uma carreira realmente exitosa, onde, de fato, ele se dedica a fazer alguma coisa, a gente vê resultados positivos. O Flávio tem tido isso na sua carreira. E contará para o Brasil tudo aquilo que ele vem contando aqui no estado do Maranhão. Talvez o Brasil ainda não conheça esse maior programa educacional que nós estamos vivendo hoje, não conheça o programa realmente de modernização da infraestrutura do estado. A gente sabe que o estado é muito pobre e infelizmente, como ele diz, assumiu na pior crise da história do Brasil, né? Nós passamos já por um impeachment, a gente tem que lembrar disso. Nós passamos no mandato passado, o Flávio Dino enfrentou um impeachment presidencial, com toda a repercussão que isso causa. Nós enfrentamos depois um presidente que sentou na cadeira praticamente sendo expulso, que era o presidente Michel Temer, com várias denúncias, enfim, vários problemas tendo que enfrentar, e obviamente abandonou o governo. E agora nós estamos com o presidente Bolsonaro lá, flagrantemente em campanha de reeleição já, e por conta disso tentando perseguir governadores, prefeitos, enfim. É muito difícil, e no momento em que a economia do país realmente está parada e, pela primeira vez na história, retrocedendo drasticamente. Nós temos previsões terríveis do próprio Banco Central do governo federal de retração drástica do nosso PIB, do Produto Interno Bruto. Isso vai repercutir nas contas públicas. Apesar disto tudo, o governador pagou agora, novamente, já perdi até a conta de quantas vezes, mas foi desde o início do seu governo, desde janeiro de 2015,
salário dos servidores antecipado, né? Ele nem espera o dia do vencimento do salário. Em geral, paga dentro do mês trabalhado. Agora, na pandemia, está pagando, às vezes, um dia depois do mês, mas porque está escalonando o pagamento, não é por falta de recursos. Então, o que a gente tem visto é isso. O Flávio vai apresentar essa grandiosa obra para o país. O que eu fiz do Maranhão, apesar de toda a crise, apesar de ser um estado pobre do Brasil, eu consegui fazer isso, recuperar a autoestima do maranhense, o orgulho do maranhense. Infelizmente, esse ano nós não tivemos São João, mas quanto tempo nós não tínhamos orgulho de convidar pessoas de fora, de outros estados, para virem conhecer o nosso estado, e quem veio gostou. As pesquisas também mostraram isso. 100% dos turistas entrevistados no carnaval desse ano disseram: olha, eu quero voltar para outros carnavais aqui no Maranhão. Então, de fato, há uma obra em todas as áreas, Robson. Isso vai ser apresentado para a população brasileira. Eu quero isso, eu creio nisso, e acredito que, de fato, o campo que defende o nome do Flávio será realmente muito amplo também nacional, e ele acabará sendo convocado pelo povo brasileiro para disputar as eleições presidenciais em 2022. Rodrigo, nós temos 1 minuto e eu queria fazer uma pergunta relacionada ao campo do direito, que também é estudioso, advogado, sobre a quarentena dos juízes e mesmo do Ministério Público. O que você, qual a sua opinião em relação a isso? Porque é uma discussão e aprovação de um projeto que um juiz, magistrado, no Ministério Público tem que se afastar do cargo 8 anos antes para concorrer ao mandato eletivo, por exemplo. O que o senhor acha? Acha que isso aí é viável? É para atingir o Sérgio Moro, para não ser candidato a presidente da República? Qual a sua avaliação aí em 1 minuto? Olha, nunca se é bom mexer nas regras do jogo quando o jogo está em andamento, né? Acredito que 8 anos é um prazo realmente demasiadamente longo, ainda mais imaginando que hoje estaria sendo escolhido quem não poderá disputar. E é bom que o Sérgio Moro dispute a eleição. Na verdade, era bom que ele tivesse deixado a magistratura antes da eleição. A gente sabe todos os movimentos, hoje o Brasil sabe, a Vaza Jato revelou isso para o Brasil, todos os movimentos feitos pelo então juiz Sérgio Moro para interferir diretamente no processo eleitoral. E eu digo isso, houve naquele caso ali um desvio de conduta, um desvio de caráter, uma necessidade de responsabilizar aquele agente público que fez isso. E aí você não pode julgar o todo por uma única maçã podre, né? Embora de vez em quando essa maçã podre contamine outras. Mas a gente tem exemplos, realmente exemplos bons na magistratura. O Flávio Dino é um. Ele, na magistratura, exerceu a magistratura exclusivamente como magistrado, como juiz federal. Não há uma única acusação de que ele tenha tentado interferir no processo eleitoral sentado na cadeira de juiz. Ao contrário, ele saiu da cadeira de juiz para então se candidatar a um cargo público e acabou sendo vitorioso nessa disputa, foi eleito deputado federal lá em 2006. O Sérgio Moro optou por um caminho diferente. Ele optou por usar a sua caneta para interferir na eleição presidencial e, uma vez, de fato, tendo interferido na eleição presidencial, 2 ou 3 dias depois, tirou a toga e realmente confessou que ele tinha lado naquela eleição, e depois a Vaza Jato, feita pelo The Intercept, revelou aqueles diálogos terríveis de interferência de burocratas do Judiciário e do Ministério Público numa eleição presidencial, atacando violentamente a nossa democracia. Então, resumindo, John, 8 anos é muito tempo, 6 meses é pouco tempo. Nós temos que achar, talvez, uma equação de equilíbrio que não interfira no processo eleitoral. É bom que o Sérgio Moro dispute a eleição e é bom que ele seja derrotado na urna e que ele seja realmente, finalmente, julgado por toda aquela mazela que ele praticou lá em 2014, interferindo nas eleições. Muito bem, Rodrigo, a gente agradece sua participação aqui no Resenha, sempre muito proveitosa, o diálogo, enriquecedor. Assim como também o Robson, não é isso, Robson? Isso. E a gente volta na próxima semana. A gente deseja a todos um ótimo fim de semana e até o próximo sábado e até lá.